E quem conhece um pouco da história de Israel sabe que as cidades do mundo antigo, as cidades eram fortificadas, ou seja, as cidades tinham um muro muito alto, e esses muros eram o que dava proteção à cidade. Quando algum exército viria, né, atacar aquela cidade, fechavam-se as portas daquela cidade, e os soldados daquela cidade ficavam do lado de dentro, dando proteção à cidade. E o exército então que quisesse destruir aquela cidade, ou sitiar aquela cidade, ele cercava então aquela cidade, e ele impedia, né, que os insumos chegassem até a cidade. Eles cercavam a cidade, ficavam do lado de fora do muro, impedindo que a provisão dos insumos chegasse até a cidade. E consequentemente, com certeza aquela cidade, ela iria cair numa grande escassez, ela iria experimentar fome, porque se não poderia entrar os alimentos, com certeza o que já tinha lá, uma hora ia acabar. Uma hora, por mais que essa cidade, por mais que o rei, né, fosse uma pessoa que guardasse uma grande provisão para o seu povo, mas o inimigo não tinha pressa. O inimigo cercava ali e aguardava até que a escassez chegasse. E esse texto vai nos falar que uma grande escassez e fome estava em Samaria, porque Samaria estava cercada. E se você for acompanhar comigo no capítulo 6, nós vamos ver que o grau era tão terrível de escassez, que o rei ouve uma mulher dizer, pedindo ao rei para acudi-las. Pode acompanhar no capítulo 6 e você vai ver, dizendo ao rei: eu combinei com a minha vizinha aqui, nós vamos comer hoje o meu filho, e amanhã nós vamos comer o filho dela. E o rei fica indignado, porque para o governante de uma cidade, observar que o quadro chegou a esse ponto, é um sinal de total desespero. Porque quando uma mãe abre mão do seu filho, quando uma mãe abre mão do que ela tem mais precioso para manter-se viva, com certeza o quadro está caótico, o quadro já não tem mais solução. E o rei de Israel, ele começa então a ficar indignado. Se você acompanhar no capítulo 6, versículos 27, 28, 29 e 30, você vai ver o rei completamente indignado. E qual é a atitude do rei diante da indignação, diante desse quadro de escassez? A primeira coisa que o rei faz, a primeira atitude que o rei toma: vamos matar o profeta. É culpa do profeta. Vamos mandar cortar a cabeça do profeta Eliseu, porque o problema está no profeta. Irmãos e irmãs, matar o profeta, o rei achava que seria a solução. E o que nós percebemos nesses dias, eu já quero abrir um parênteses, nos nossos dias e a história, os mesmos erros se repetem na história. Diante de um quadro de escassez, a primeira coisa que o nosso adversário tenta fazer calar é os profetas. Porque os profetas são aqueles e aquelas que Deus dá a direção. O profeta é aquele que vai receber a direção de Deus para o seu povo e vai anunciar. E o profeta, no hebraico, uma das raízes, né, do original dessa palavra é nabar. Nabar quer dizer não só o que anuncia, não só o profeta que anuncia, mas também o profeta que denuncia. Ou seja, o profeta, ele é a voz profética de Deus, ele é aquele que vai trazer a solução para o povo, como é também aquele que vai denunciar os pecados do povo. E o rei percebe e achava que a solução daquele problema seria matar Eliseu. Mas Deus sempre vai zelar pelos seus profetas, amém? Deus sempre vai guardar os seus profetas. E nos nossos dias que nós estamos vivendo, trazendo isso para os nossos dias, nunca teve tanta perseguição aos profetas, principalmente daqueles que estão na mídia. Nós percebemos que até mesmo pessoas das igrejas que se dizem evangélicos, que se dizem cristãos, atirando pedra nos profetas, naqueles que nesses dias têm levantado a sua voz profética. Parece que a igreja está míope, não consegue enxergar que o profeta é aquele e aquela, profetiza, são aqueles que Deus vai dar a direção para o povo. Como eu estou aqui, irmãos, eu sou o profeta de Deus aqui nesse lugar. Uso a palavra de Deus para trazer como verdade para a sua vida, mas Deus nos plantou aqui como profeta, e o profeta é aquele que vai ter a direção de Deus para o povo. E essa tem sido a direção de Deus para essa igreja. Deus vem nos dar uma direção. Nós não estamos aqui por desobediência, nós não estamos aqui cultuando a Deus porque nós queremos ser diferente de ninguém. Nós estamos aqui adorando a Deus e cultuando a Deus porque foi essa a direção que Deus nos deu. Essa foi a direção que Deus tem nos dado, e nós não podemos calar a nossa voz profética. Nós não podemos nos calar nesses dias, porque nós temos a plena convicção que Pirapitinga precisa, o que Pádua precisa é de voz profética.
é de alguém que anuncia, de alguém que denuncia, é de alguém que realmente se coloca na posição de Deus. No meio do caos, Deus sempre vai dar a direção ao profeta. Você crê nisso? No meio do caos, Deus sempre vai levantar os seus profetas. No meio do caos, Deus sempre vai direcionar, e a direção de Deus virá através dos seus profetas. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem antes anunciar os seus profetas. Tudo que Deus vai fazer, primeiro Ele anuncia os seus profetas. Todas as estratégias de Deus, Deus primeiro vai anunciar aos seus profetas. Foi assim em toda a história bíblica. E no capítulo 7 nós chegamos e percebemos que Eliseu agora exerce o seu ministério profético. E ele começa no capítulo 7, ele começa dizendo para o povo de Israel, diante de todo aquele quadro que eles estavam vivendo, diante de toda aquela escassez, Eliseu começa a sua profecia dizendo: ouvi a palavra do Senhor. Ele diz: ouvi a palavra do Senhor. Ele ouviu a palavra, a direção que Deus deu a ele. Diz: assim diz o Senhor, amanhã, a este tempo, a quase essa mesma hora, Deus vai enviar a provisão ao seu povo. Eliseu, ele contraria todas as expectativas do povo de Israel, porque para o povo de Israel que estava ali sitiado, para aquelas pessoas que estavam dentro da cidade de Israel, seria impossível a provisão chegar, porque naquela época não tinha avião supersônico. Naquela época ninguém chegava pelos ares, e a cidade toda cercada. A única maneira de chegar a provisão sobre Samaria seria pelos ares, mas naquela época não tinha avião. Então a palavra do profeta Eliseu, a palavra que ele traz para o povo, era algo assim, aos olhos natural, impossível de acontecer, Gabriel, porque eles estavam vivendo uma escassez tão grande. O texto vai dizer que eles vendiam esterco de pomba para usar no lugar de sal. A escassez de Samaria foi algo assim terrível. O povo estava vivendo algo completamente perturbador. E Deus usa a boca do profeta para dizer: amanhã, a quase esta hora. E estudando um pouquinho aqui, irmãos que conhecem a palavra, sabe que como Deus gosta de usar esse termo amanhã. Deus gosta de usar o termo amanhã, amanhã de manhã. Deus gosta, e quando Deus dá a direção a Josué, também o profeta do povo de Israel, no capítulo 3, no versículo 5, Deus também usa na boca do profeta essa mesma expressão: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando o salmista faz menção no Salmo 30, ele já usa uma expressão parecida, mas não usa amanhã, mas a de manhã, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E há vários textos da Bíblia, Deus gosta dessa palavra. Deus gosta de determinar um tempo. Deus gosta de dar para nós uma direção sobre o tempo, porque quando Ele nos direciona a respeito do tempo, Ele faz exigências de um posicionamento para o seu povo. Quando Ele fala na boca de Eliseu para que amanhã, ou seja, Deus estava aguçando a fé do povo, Deus estava restaurando a fé do povo, porque o povo estava sem fé. Aos olhos do povo seria impossível. Aos olhos do povo eles estavam condenados à morte. Um ia morrer mais cedo ou mais tarde. A fome estava alastrada sobre Samaria. A situação sobre Samaria era terrível. Mas quando Deus anuncia um tempo, escute isso, Deus coloca um critério. O critério é posicionamento. O amanhã para Deus, diz o salmista no Salmo 90, versículo 4, que 1000 anos para Ele é como a vigília da noite que acabou de passar. Deus, Ele trabalha pelo seu tempo, e o tempo de Deus não é o nosso. Mas Deus, quando Ele nos lança, a questão do tempo é exigindo um posicionamento. Quando Deus nos lança uma direção do tempo, é porque Ele quer exigir um posicionamento. E é através desse posicionamento que Deus vai realizar as suas promessas. No capítulo 7, versículo 3, acompanhe comigo, esse texto é muito lindo, muito rico. E Deus, na boca do profeta, e vai acontecendo, e Deus vai dizendo o que ia fazer. Deus diz para o capitão, em cuja mão o rei se apoiava, o rei tinha muita confiança. O homem de Deus
tomado por Deus, diz assim: olha, eis que ainda que o Senhor fizesse janelas do céu, poderia isso acontecer? O capitão do rei, ele expressa a sua total descrença em Deus, ele expressa que jamais Deus poderia fazer aos olhos dele. Mas o profeta, dentro da sua ousadia, o profeta dentro, da sua fé, porque ele sabia o Deus a qual ele servia, ele começa, na verdade, trazendo para o povo um reavivamento da fé. Sabe por quê, irmãos? Porque se tem uma coisa que Deus gosta de fazer, é pegar os que não são para confundir os que são. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é trazer à existência o que não existe. Se tem uma coisa que Deus é especialista, é quando Ele opera, ninguém pode impedir. E no meio do caos, no meio do improvável, no meio da situação adversa, quando nós olhamos e não vemos mais saída, aí Deus pega o improvável para mostrar que Ele é Deus. Jamais Samaria poderia imaginar, mas cercada por um grande exército dos sírios, um exército muito poderoso, e aos olhos deles eles estavam condenados à morte. E quem que Deus vai usar? 4 leprosos. E quem conhece um pouco da história do povo de Israel, na sociedade de Israel no mundo antigo, os leprosos eram completamente excluídos. Um leproso não poderia ficar dentro da cidade. Por isso é que eles estavam do lado de fora, porque eles tinham que ficar reclusos, eles tinham que estar afastados, porque a lepra, ela tinha um alto poder de contágio. E Deus vai usar 4 leprosos para mudar a situação de Israel. Deus vai usar aqueles e aquelas que ninguém davam nada por eles. Deixa eu te dizer uma coisa: se você espera algo de Deus, e se você tem colocado a sua fé em Deus, se prepare para ser surpreendido por Deus. Deus vai usar as pessoas que nós jamais poderíamos imaginar. Deus vai usar as pessoas que aos nossos olhos vão dizer: mas Senhor, tem que ser essa pessoa, tem que ser ele, tem que ser ela. Tem que ser, porque Deus gosta de surpreender. Por isso que eu quero convidar você nesses dias: não julgue ninguém. Quero convidar você a não excluir ninguém do seu convívio. Quero convidar você a não desprezar ninguém, porque vai ser quem menos você espera que vai ser o instrumento de Deus para trazer a solução do teu problema. Em toda a história do povo de Deus, Deus sempre agiu assim. O povo espera vindo de um lado, Deus surpreende e vem por outro. E nesse contexto, o povo de Israel jamais poderia. Se o povo de Israel tivesse em outro contexto, Rogério, jamais eles aceitariam, porque os leprosos eram excluídos. Eles não poderiam aceitar. Mas a notícia que os leprosos trazem é tão boa que não poderia descartar. E quando eles chegam diante do rei, o rei manda averiguar, porque a notícia era tão boa que o rei: não, isso deve ser alguma armação, isso deve ser alguma estratégia de guerra. Eles devem ter corrido, se escondido no lugar, e quando nós formos lá saquear lá o arraial dos sírios, eles vão se levantar e vão tentar nos matar. O rei logo pensou, porque a oferta era tão boa, o milagre era tão grande, que o rei a princípio não acreditava. Mas o rei manda averiguar, o rei manda os seus irem lá averiguar. E quando eles chegam lá, acompanhe comigo no versículo de número 14, versículo 15. E foram após ele ao Jordão, e eis que todo o caminho, versículo 15, cheio de festa e aviamento, e os sírios apressaram-se, lançaram-se fora, e voltaram os mensageiros e anunciaram o rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e havia uma medida de farinha, um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, conforme a palavra que Deus havia anunciado. Irmãos, que coisa linda! Olha que ensinamentos Deus nos traz nessa noite. Aqueles leprosos poderiam ir para um lugarzinho, já que esse povo não quer se misturar com a gente, já que eles nos excluíram, já que eles nos abandonaram, vamos agora ficar aqui nesse arraial e vamos viver uma vida, vamos fazer aqui um reinado aqui nesse arraial, e nós vamos viver aqui, nós temos aqui mantimento para vivermos uma vida inteira.
Mas olha a lição que esses 4 leprosos trazem para nós. Eles não querem viver o tempo de abundância sozinho, de bonança sozinho. Eles não querem, estar ali sozinho naquela bênção, mas eles voltam para compartilhar. Deixa eu te dizer uma coisa: se até leproso sabe compartilhar, imagine o que Deus não espera de mim e de você. Imagine o que Deus espera da sua igreja. Uma igreja que aprenda a compartilhar, uma igreja que aprenda a dividir, uma igreja que aprenda nos momentos de escassez estender a sua mão. Acredite você, tudo isso que nós estamos vivendo nada mais é do que um momento de ensinamento de Deus. A crise é pedagoga. A crise é para nos ensinar, as dificuldades é para nos ensinar. E o que Deus quer nesses dias sarar a nossa nação, sarar o seu povo que se diz cristão, é nos ensinar a compartilhar. O avivamento da igreja primitiva foi assim. Eles atendiam uns aos outros das suas necessidades, chegavam a vender as suas casas para compartilhar. Ou seja, o avivamento que eles viviam era tão intenso que eles abriam mão do que tinha. E hoje nós estamos diante de uma igreja cada vez mais individualista, cada um dizendo, cada um para si, Deus para todos, um termo muito popular, mas também está frequente no meio das igrejas. Deus quer nos ensinar, e esses leprosos trazem um ensinamento muito grande para nós nessa noite. Eles vão até o arraial e comunicam ao rei, e eles querem compartilhar tudo aquilo que eles tomaram posse. E eles chegam diante do rei, e o rei vai lá, e realmente o rei faz uma averiguação e percebe que realmente Deus havia dado a vitória ao seu povo. Quando eles chegam diante daquele arraial e vê tanta fartura, quando ele sai correndo apressadamente, diz o texto que ele sai tão apressado que aquele capitão a qual o rei se apoiava, eles atropelam o capitão e ele vê, mas ele não toma posse, conforme Deus havia falado na boca do profeta. Sabe por quê, irmãos? Hebreus vai dizer no capítulo 11, versículo 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Deus espera que todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele é galardoador de todos aqueles e aquelas que o buscam. Esse capitão não tomou posse da providência porque ele duvidou. Ele achou que seria impossível. A sua razão o impediu de enxergar a providência de Deus. E nesses dias nós somos convidados a não viver pela razão, nós somos convidados a viver pela fé. Nós somos convidados a exercitar a nossa fé. Não é ter fé pela fé, mas é ter fé no Deus da providência, no Jeová Jireh, no Deus da providência, no Deus que abre porta onde não tem porta, no Deus que faz as coisas que não existem. E isso é a dinâmica da fé. E eu quero crer que em meio a toda essa luta, Deus está começando um selecionamento no meio do seu povo. Só vai ficar realmente no meio do povo de Deus aqueles e aquelas que verdadeiramente acreditam que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Galardão é troféu, é prêmio. Deus ele dá um prêmio àqueles que acreditam nele, mas os que duvidam e aqueles que colocam a sua palavra em xeque. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com ele. Deus não tem compromisso com quem não acredita na sua palavra. O capitão teve opções de acreditar, não. Eu sei que Deus de Israel pode fazer isso, eu não sei como vai acontecer. Diante dos meus olhos e do meu entendimento de exército, de guerreiro, eu olho assim e só vejo o arraial dos Sírios cercando Samaria. Mas ele optou em duvidar. E quem opta em duvidar, irmãos e irmãs, acredite, jamais vai experimentar da providência de Deus. Quem decide por duvidar e colocar a palavra de Deus em xeque, jamais vai tomar posse das bênçãos de Deus. Porque se tem uma coisa que eu acredito, que eu prego firmemente, que Deus só tem compromisso com duas coisas. Só. Deus só tem compromisso com duas coisas. A primeira coisa, o profeta Jeremias diz que Deus é um Deus fiel em cumprir a sua palavra. E a segunda coisa, que se não há compromisso com Ele, Deus não tem compromisso com quem não tem com Ele. Nós precisamos entender isso, e a essência, o cerne do Evangelho vai estar na fé. É o firme fundamento das
coisas que nós esperamos e a certeza daquilo que nós não vemos. A gente não vê, mas a gente sabe. Não sei como vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas eu creio que a providência de Deus virá. Eu creio que Deus vai cumprir a sua palavra. O profeta Isaías traz isso para nós fortemente. Eu já caminho para a conclusão dessa palavra. No capítulo 43, versículo 13, o profeta vai dizer: quem é bom de Bíblia? Operando Deus, quem impedirá? Essa tem que ser a nossa postura. Nós não temos que ver, nós temos é que crer. Nós não temos que enxergar a saída, nós não estamos aqui para enxergar. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é a saída, é a resposta da nossa fé, é o feedback da nossa esperança. Você acredita e Ele faz, você deposita e descansa, porque fé também não é você dizer que acredita e viver atormentado. Tem muita gente dizendo que tem fé, coloca lá nas suas redes sociais que tem fé, que é uma pessoa de fé, que gosta de ter fé. Mas na verdade a fé não é para ser dita, a fé é para ser vivida. Porque de palavras o mundo está cheio. A fé é para ser vivida. A fé é para você depositar em Deus e acreditar. Nos momentos de crise, Deus sempre manifestou o seu poder em favor daqueles e daquelas que acreditam no seu nome. Deixa eu te dizer uma coisa: se você crê que eu sou profeta, que Deus, eu estava dormindo e o Espírito Santo me acordou com essa mensagem. Deus vai te surpreender no meio de toda essa situação de confusão. Não sei como vai acontecer, não me pergunte, mas pastor, como vai acontecer? Como vai ser? Quem virá? Não sei nada disso. Ainda que Deus tenha que levantar mais leprosos para enviar sustento à sua vida, Deus vai enviar. Ainda que Deus tenha que enviar a pessoa mais descrente dessa terra, mas vai ser instrumento de Deus para te abençoar. Não me pergunte como vai ser, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu creio. É que Deus é especialista em surpreender o seu povo. Você que está acompanhando conosco nessa live, eu quero te dizer, essa palavra também é para a sua vida. Deus é especialista em nos surpreender. Não fique aí apavorado, não fique preocupado como as coisas vão acontecer. Aquiete o seu coração. Aquiete o seu coração. O povo de Samaria estava completamente perturbado, vivendo um caos, vivendo uma situação caótica. Aos olhos deles, a morte era eminente. E Deus vai lá e surpreende o povo de Samaria. E Deus faz um trovão, Deus faz o exército inimigo ouvir um barulho terrível de cavalos, de carros vindo ao encontro deles. Irmãos e irmãs, o nosso Deus não mudou. Quando Ele quer dar vitória, um brado para Ele basta. Ele dá só um brado, Ele dá só um grito, Ele estremece. Olha o que está acontecendo, Deus está estremecendo e toda a terra está se calando. Deus está estremecendo e a humanidade está se calando, a humanidade está se voltando para Deus. Basta um estouro de Deus, basta um brado de Deus, basta um mover de Deus e as coisas acontecem. Usa leprosos, usam não crentes, usam pessoas que nós jamais poderíamos imaginar, mas usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. É por isso que Ele é Deus. É por isso que todo o poder lhe foi dado no céu, na terra e até debaixo da terra. Nada foge do seu controle. Ele está sentado sobre um alto e sublime trono, e um globo terrestre está aos seus pés. Os seus pés estão sobre a terra. E Ele permite o movimento da terra, mas a qualquer momento Ele para a terra com os seus pés. Como um bom jogador de futebol, que a bola vem e ele dá um toque, ele consegue parar a bola, ele domina a bola. O nosso Deus tem o controle do globo terrestre. Basta um toque dele, ele faz a terra parar. Ou ele faz ela girar, ou ele acelera, ou ele para, mas alguma coisa ele faz em favor daqueles que creem no seu nome.
O que nós precisamos nesses dias é deixar que o Espírito Santo venha avivar a nossa fé. É permitir que o Espírito Santo aqueça o nosso coração, que o fogo do Espírito Santo enche o nosso ser, ao ponto de queimar a preocupação, ao ponto de mudar a nossa mente, ao ponto de sossegar a nossa alma. Quando a sua alma gritar dentro de você, e agora o que será? Como vai ser? Você vai ter autoridade dentro do Espírito Santo de Deus para dizer para a tua alma: aquieta-te, ó minha alma, aquieta-te, aquieta-te minhas emoções, aquieta-te, porque eu sirvo a um Deus, não um Deus de meia pataca, não um Deus de meia tigela, mas eu sirvo a um Deus que tem todo o poder sobre o céu, sobre a terra e sobre todos aqueles que acreditam no Senhor. Se coloque de pé, se coloque de pé e comece a exercitar a sua fé. Saia daqui nessa noite com uma perspectiva nova. Saia daqui nessa noite com uma mentalidade nova. Você não tem que agir como os incrédulos. Você não tem que agir da mesma maneira que os incrédulos. Você não tem que ser anunciador de tragédias. O mesmo profeta Isaías vai dizer: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam coisas boas. O que Deus precisa nesses dias é profetas e profetisas para dizer para essa geração que está vivendo esse